JP Morgan reforça a compra na Petrobras depois das quedas recentes. E aí, será que Petrobras e Prio realmente viraram oportunidades? Eu vou contar algumas coisas que o mercado não te conta nesse vídeo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você deixar o like e se inscrever nesse canal. Vamos comentar rapidamente sobre essa matéria do Infomoney. Eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo. O JP Morgan elevou o preço-alvo das ADRs da Petrobras, mantendo a recomendação de compra para as ações. Aí eles destacam aqui, depois daquela queda recente devido às negociações de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, onde o petróleo caiu ali da faixa dos US$ 115 para a faixa dos US$ 100, mais ou menos, isso fez com que Petrobras e Prio caíssem com elevada força. E alguns dos motivos que eles falam aqui: fraqueza nas ações, abrindo um ponto de entrada atrativo na companhia, e eles também destacam aqueles pontos que eu já comentei com vocês. Aos 3,3 vezes de EV/EBITDA, que é bastante baixo se compararmos os outros pares do mundo todo, e também em relação ao fluxo de caixa livre yield, que estava ali na casa de 11,3%, com um dividend yield estimado de 9% para 2026 e 2027, considerando US$ 75 o barril de petróleo. Obviamente que, olhando para premissas mais pessimistas, eu já fiz em outros vídeos aqui passados. Se vocês olharem as playlists dos vídeos passados em relação a Petrobras e Prio, vocês vão ver que a maioria das minhas premissas eu considerava US$ 80 o barril, porque existia uma possibilidade de acontecer o final desse conflito, mas por várias estimativas o petróleo vai ficar bastante elevado nessa faixa de US$ 80 ou talvez até 90 pelos próximos anos, por conta de toda essa disrupção, esses problemas de transporte que estão acontecendo ali por conta do fechamento do Estreito de Hormuz e também destruição de várias infraestruturas petrolíferas. Todos esses pontos unidos fazem com que o petróleo não possa mais estar naqueles níveis próximos de US$ 60, como aconteceu no ano passado. É muito mais viável o mercado colocar um prêmio de risco ali por conta de todos esses problemas e também diminuição de capacidade global de exploração de petróleo. E aqui vocês podem ver o gráfico do petróleo, que chegou ali na faixa de 110, o West Texas, o WTI, que é nos Estados Unidos, chegou até a faixa dos US$ 117, e depois, com o anúncio de cessar-fogo, caiu aqui para a faixa de US$ 95, mais ou menos. Se você olhar os pontos lá do cessar-fogo, também são pontos que não fazem muito sentido, o que pode ser que isso acabe do dia para a noite, mesmo com essas 2 semanas de cessar-fogo que foram acordadas entre Irã e Estados Unidos. Muitas cláusulas já foram quebradas, então não tem como falar que o petróleo vai simplesmente se despencar por conta do cessar-fogo. Existem agora esses outros problemas que aconteceram ali na infraestrutura petrolífera da região. E eu gostei de mostrar esse gráfico aqui para vocês, onde o Goldman Sachs fala que o cenário base seria de 6 semanas de conflito, que seria basicamente acabar agora mesmo, realmente, nesse ponto. Não teve ainda uma atualização desses gráficos pelo Goldman Sachs. Se acontecer uma atualização, eu vou trazer aqui para vocês em próximos vídeos, mas vocês podem ver que é a base aqui do pontilhado azul. O topo seria ali perto dos US$ 117, que já aconteceu, e o petróleo voltaria a cair lentamente até o final do ano para a faixa de US$ 80 e se manteria pela faixa de US$ 80 até 2028. Vocês podem ver que, mesmo que tudo acabe realmente agora, ainda o petróleo vai ficar com um preço bastante elevado pelos próximos meses. Além daquela porcentagem de fluxo de caixa livre yield, o JP Morgan vê para a Petrobras, tem esse outro aqui, que é da XP. Eu vou deixar aqui também o link desse relatório da XP para vocês acessarem. E aqui vocês conseguem ver a sensibilidade do fluxo de caixa livre yield por vários preços do petróleo bruto, onde, como eu gosto de olhar sempre o caso de US$ 80, que é o caso mais viável se tudo voltar ao normal, assim, entre aspas, né? Não vai voltar tudo ao normal, porque vai ter sim um prêmio de risco ali naquele mercado. A XP projeta 11,5 bilhões de dólares para a Petrobras em relação ao seu fluxo de caixa livre. Isso é
praticamente 10% de fluxo de caixa livre yield, dividindo pelo valor de mercado da Petrobras. Nos 80 dólares, a Petrobras geraria 10% do seu valor de mercado em fluxo de caixa. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que a Petrobras paga 45% de fluxo de caixa livre yield em dividendos. Isso aqui seria um dividend yield na faixa de 4,5% mais ou menos. Outro porém, essa planilha aqui de sensibilidade mostra o preço base em relação aos refinados de petróleo, estimando a paridade de preços internacionais. O que a Petrobras não está fazendo, ela está segurando os preços agora no curto prazo, para não gerar uma inflação maior do que o necessário no país. Então, hoje tem uma defasagem, principalmente no diesel, na faixa de 70% em relação ao preço que deveria realmente ser. Então, a Petrobras tecnicamente perderia fluxo de caixa livre ali por conta dessas medidas. E essas medidas fariam com que essa porcentagem de fluxo de caixa livre aqui seria um pouco menor, na faixa de 10 a 15% a menos. Então, a estimativa base, se a Petrobras manter essa postura, seria de mais ou menos 9% de fluxo de caixa livre yield. E na minha opinião, a Petrobras já estaria bem precificada, já chegando a ficar até bastante cara, olhando para os 80 dólares. Se olharmos para os 90, existe a possibilidade? Existe. O conflito teria que se estender um pouco mais, e nada disso ser resolvido agora no curto prazo, para ter 90 dólares de preço de petróleo bruto. Isso nos dá 13,5% de fluxo de caixa livre yield, o que deixaria a Petrobras ali no preço justo. Nem estaria caro, nem estaria barato. Ela pagaria na faixa de 8, 9%, igual eu falei com vocês. Então, existe sim essa possibilidade. Então, vocês podem ver que a Petrobras hoje, minha visão, já gira entre um pouco cara e preço justo, se considerarmos 80, 90, que é a faixa bem provável desse petróleo ficar até o final do ano. E olhando para abril, vocês podem ver que para abril gira na faixa de 19,5% a quase 24% de fluxo de caixa livre yield. Então vocês podem ver que mesmo nessas premissas, abril, por conta da grande capacidade de crescimento de produção dela, ela ainda estaria relativamente barata. Não vou dizer muito barata, mas estaria descontada. Vamos melhorar aqui o vocabulário. Ela estaria descontada, não seria a oportunidade da década, mas você comprando Prio nesses preços de R$ 65, você tem que ter uma visão de longo prazo. Por quê? A Prio não depende somente do preço do petróleo, ela depende da sua capacidade de alocar capital e escalar a sua produção, o que ela vem fazendo nos últimos anos com bastante maestria. A Prio saiu de uma produção de 100 mil barris de petróleo por dia para agora a faixa de quase 180, e para 2027 vai chegar na faixa de 230. Na casa de um ano e pouco, quase 2 anos, ela praticamente vai mais que dobrar a sua produção. Então, se você alocar em Prio, você tem que ter essa visão de mais longo prazo, mesmo que o petróleo despenque. Obviamente, se o petróleo despencar muito, tiver uma correção forte nos mercados, a Prio vai cair junto. Esse é o risco dos investimentos, você tem que estar ciente disso. Então, esse é meu ponto aqui para vocês. Petrobras, praticamente do preço justo para cara, e Prio um pouco descontada se tiver visão de longo prazo. Lembrando que dá para você também segurar a Petrobras para os próximos anos, porque ela também está aumentando sua produção, mas não da mesma forma que a Prio. Então a Petrobras, se você tiver uma visão de longo prazo, também continua sendo uma boa ação para estar em carteira, e não necessariamente você precisa vender ela agora, porque como eu falei, ela está entre o preço justo e um pouco cara. Se o petróleo disparar mesmo para 140, 150 dólares, aí sim podemos pensar em reduzir as posições. Essa é a estratégia que eu sigo. E para 2027, aqui vocês podem ver que a XP projeta para a Petrobras 14,6% de fluxo de caixa livre yield a 19,5%, o que jogaria a Petrobras para um preço relativamente descontado se olharmos para 2027, nessa faixa de petróleo. Por isso que eu comentei aqui com vocês. Eu vi muita gente falando que vendeu, que era bom vender agora, mas muitas vezes esse investidor está com uma visão apenas de curto prazo. Ele quer abocanhar ali uma rentabilidade de 50%, 60% e para ele está suficiente. Mas os grandes ganhos na bolsa são quando você segura essas ações para elas terem 5 vezes, 10 vezes
de ganho de rentabilidade. Isso não acontece em 2, 3 anos. Isso acontece em uma janela de 5, 7, 10 anos. Então, se você também tem uma visão de longo prazo, hoje pode ser que a Petrobras esteja descontada para você. Mas lembre-se, a Petrobras pode despencar se o petróleo despencar por conta de correções mais fortes do mercado. Você tem que estar ciente dessa situação, você tem que estar ciente que sua posição pode cair 50% e você está ali preparado para aportar nesse momento. E quando olhamos para abril, ela ficaria entre 26,5% a 31% de fluxo de caixa livre yield. Por isso que eu comentei, abril, por conta da grande capacidade de crescimento de produção dela, ela para o ano que vem, ela ainda segue bastante descontada. Obviamente que, repito, visão de longo prazo, porque lembre-se, é uma empresa de petróleo e o petróleo está em níveis elevados. Geralmente não é o ideal você comprar nos momentos que o petróleo está em níveis bastante elevados, mas se você tiver visão de longo prazo, dá sim para estar posicionado. E olhando aqui o EV/EBITDA de todas essas empresas, e aqui você consegue ver o EV/EBITDA da Petrobras, que é um dos menores mesmo depois de toda essa alta. Comparativamente entre Chevron e ExxonMobil, onde o mercado paga 10 vezes e meia EV/EBITDA, o que é mais do que o dobro da Petrobras. E lembrando, senhores, a Petrobras é uma das empresas mais eficientes do mundo no quesito exploração de petróleo. Tudo bem, ela tem os problemas dela em relação à política e tudo mais? Tem. Isso causa um desconto? Causa. Mas qual é o ponto aqui? A Petrobras tem um histórico bem longo. Esse gráfico aqui vem desde 1994. Depois de 2000, em grande maioria do seu tempo, teve uma margem EBITDA de mais de 25%, chegando a 55% lá em 2022, o que deve acontecer novamente agora em 2026, por conta dessa alta do preço do petróleo, por conta dos baixos custos de extração que a empresa possui. E se compararmos com seus pares novamente, a margem EBIT das outras empresas gira em torno de 16 a 20%. Lembrando que temos aqui Chevron, ExxonMobil, PetroChina e BP. Então, grandes pares comparativos do setor têm bem menos eficiência do que a Petrobras. Então, por isso que você consegue ter na carteira uma empresa desse porte e olhar principalmente para o longo prazo. Obviamente, como eu já destaquei nesse vídeo, se o petróleo chegar em níveis bastante extremos, pode ser que você possa reduzir ali a sua posição, porque existe bastante possibilidade de correção do petróleo e, consequentemente, a correção da Petrobras ou da Prio. Mas, se você tem um pensamento mais de longo prazo, dá sim para segurar esse tipo de empresa na carteira. E o dividendo e preço teto para ambas as empresas, eu nem atualizei muito esse slide aqui, vocês podem ver que os preços estão até antigos, porque o preço teto é basicamente o mesmo. Vocês podem ver que para a Petrobras, meu preço teto fica na faixa de R$ 38,00 e o yield para esse ano na faixa de 5,28, o yield ordinário, somente considerando os 45% de fluxo de caixa livre yield. Isso para um petróleo de $80. Se fechar em $90 até o final do ano, 7,22% de dividend yield projetado. E quando olhamos para abril hoje meu preço teto fica em R$ 52,00, 26% de margem de segurança negativa, então não tem mais margem de segurança na minha opinião e para a minha carteira. Isso aqui é para a minha carteira. A grande maioria dos vídeos é mostrando a forma que eu invisto e a forma que eu gosto de analisar as empresas. Eu já tenho uma posição bem relevante nessas duas empresas, eu vou deixar aqui o vídeo da carteira do canal, onde vocês vão conseguir ver isso. Praticamente 30% da minha carteira está nessas duas empresas por conta dessa alta recente que aconteceu. E eu não estou aportando nesse momento. E existe a possibilidade aqui da Prio pagar dividendos para esse ano e eu estimei na faixa de 25% do seu fluxo de caixa livre yield, o que seria 7% no petróleo de $80 e quase 9% no petróleo de $90. Então a Prio também tem esse novo quesito que ela mesmo já falou que vai montar uma política de dividendos que deve ser anunciada em breve. Então fiquem ligados que quando for anunciado eu vou trazer aqui vídeos no canal. Já ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembrando aqui que o Ibovespa bateu máxima histórica depois dessa correção também do petróleo, onde agora ele fica aqui na região de 195 mil pontos, renovando mais uma vez a máxima histórica. E olhando aqui para o petróleo, vocês podem ver que o petróleo está na faixa de $95 e ele pode estar fazendo
esse canal de alta aqui. Não tem como saber ainda, preciso de mais um toque, pelo menos no fundo desse canal, nas próximas semanas ou nos próximos dias, para se confirmar. Mas até o momento, o petróleo bruto não conseguiu passar essa faixa aqui de $110 o barril. Porque se ele passasse, existia bastante possibilidade dele chegar aqui nos $152 o barril. E novamente, eu não estou comprando nesses preços. E quando olhamos o petróleo do West Texas, que é o dos Estados Unidos, vocês podem ver que também acontece a mesma formação, onde ainda preciso de mais um toque aqui para confirmar. E a mesma coisa, se ele conseguir se manter acima desses 78% aqui no 100 a $101, ele vai também para a faixa de quase $150, no 111%, que é os $144, quase $145. Existe ainda essa possibilidade, vamos acompanhando o que está acontecendo. Olhando para a Petrobras, ela está formando esse canal de alta aqui. Vamos ver se vai ter mais algum toque aqui ou se vai segurar. Vocês podem ver que ela saiu aqui do canal, que também é uma falha no rompimento desse longo canal que vem desde 2020. Então pode ser que a Petrobras ainda tenha dificuldades de romper aqui a faixa dos R$ 49. Se ela romper essa faixa dos R$ 49, ela tem bastante possibilidades de chegar aqui nos R$ 56, porque o mercado vai correr bastante atrás e ela tem que se manter, como eu falei em outros vídeos. Ela rompeu, mas voltou para o canal. Se ela romper novamente e se manter acima desse canal, ela pode chegar aqui na faixa de R$ 56. E a Prio, a mesma coisa, um padrão bem parecido, onde existe bastante possibilidade da Prio chegar aqui na faixa de R$ 82 desse FIBO, que é um canal bem parecido com o da Petrobras, que foi rompido, que vem lá de 2020. Então você vê que ele tocou em várias vezes no fundo desse canal e agora teve um rompimento para cima novamente no topo do canal, falhou em romper o canal e voltou para dentro dele. Se romper e ficar, R$ 82 para a Prio é bastante possível. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários algumas dúvidas que vocês têm ou sugestões de vídeo. Comentem também se vocês têm Petrobras ou Prio na carteira de vocês, se vocês estão comprando Petrobras, se vocês estão vendendo Petrobras ou se já venderam suas ações de Petrobras ou Prio. Eu, como eu já disse nesse vídeo, eu ainda tenho as duas posições. Eu só vou vender se acontecer uma alta bem mais forte no petróleo para ali a faixa dos $140 o barril. Ali eu posso reduzir as minhas posições e não vou zerá-las, vou reduzi-las. É o que eu já venho falando em outros vídeos. Então, se você for novo nesse canal, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e também do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.